Python, DAX, Power Query M, linguagem R, modelagem de dados, SQL Analytics, eu não aguento mais, eu tô ficando maluco. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Nery, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a este vídeo. Esse vídeo aqui ele é o primeiro vídeo sobre Power BI e análise de dados do Mamba Treinamentos. E para celebrar esse momento histórico, eu vou te ajudar a entender essa sopa de letrinhas que permeia a área de dados e que deixa muita gente confuso. Eu sei que você muitas vezes fica confuso quando se fala em análise de dados, sem saber por onde começar, o que deve aprender primeiro, e por isso, nesse vídeo aqui, eu vou desmistificar isso tudo, eu vou te falar de maneira detalhada sobre por onde começar na área de dados, como se divide a área de dados, quanto ganha um profissional na área de dados, o mercado internacional e o mercado nacional da área de dados. E mais importante do que isso, eu sei que muitas vezes a gente fica com a sensação de que as empresas querem um mago do TI, o cara que programa em Python, SQL, o cara que sabe de tudo, mas a gente vai ver no decorrer do vídeo que não é bem assim. Existem algumas coisas específicas que as empresas cobram e que a gente precisa ficar ligado, beleza? Então vamos com o vídeo, fica comigo aqui que hoje vai ser bem legal. Vamos pra cima, chama! Então vamos lá, ó. Aqui na minha tela você está vendo um trecho de um fluxograma onde eu estruturei essas informações que eu vou passar para você justamente para passar uma mensagem mais clara, com a linguagem mais fácil de entender possível e também para me ajudar a não esquecer de nenhum detalhe que eu preciso passar para você aqui nesse vídeo, tá bom? Então, no início de tudo, antes de conceituar diversas coisas, antes de falar sobre salário, antes de falar sobre por onde começar, é interessante você entender o que é BI. Eu não vou fazer aqui nenhum tipo de definição chata. Ah, mas que BI vem do grego BI e que isso e que aquilo. Eu vou tentar usar uma linguagem mais simples. Então, se eu for tentar explicar BI, que significa Business Intelligence, que traduzindo do inglês para o português significa inteligência de negócio, BI é justamente todas as atividades que você precisa saber para transformar um dado bruto em conhecimento, transformar um dado bruto em resultado. Depois que a gente entende o que é BI, é muito interessante a gente entender a diferença entre BI, Business Intelligence, para ciência de dados, Data Science. Muita gente fica confuso sobre isso, algumas pessoas acham que são a mesma coisa, mas na verdade não é bem assim. E para a gente desmistificar isso de fato, primeiro eu preciso que você entenda os tipos de análise. Então, basicamente a gente tem 4 tipos de análise. São elas descritiva, diagnóstica, preditiva e prescritiva. Mas Igor, como é que eu vou saber o que cada uma faz? Calma que eu tô aqui para isso. Vou abrir aqui, ó, descritiva. O que uma descritiva faz? Qual é o objetivo da análise descritiva? O objetivo da análise descritiva é justamente resumir os dados e explorar o comportamento dos dados. E como você pode ver aqui onde eu estou selecionado, quando você utilizar uma análise descritiva, basicamente você vai fazer perguntas como o que houve, o que aconteceu. Então, quando você fizer essas perguntas, quando você precisar fazer essas perguntas, você está utilizando o tipo de análise descritiva, beleza? Vamos passar aqui para análise diagnóstica. Qual é o objetivo da análise diagnóstica? É responder às perguntas anteriores. Então, a análise descritiva ela pergunta o que houve, o que aconteceu. A análise diagnóstica, ela tem como objetivo responder por que isso aconteceu, qual a causa disso ter acontecido, beleza? Então, resumindo aqui, ó, descritiva, ela resume e explora o comportamento dos dados, beleza? Então, a diagnóstica, ela responde às perguntas, por que isso aconteceu, o que causou esse comportamento, fechou? Então, vamos lá. Dando seguimento aqui, vamos para a análise preditiva. A pergunta-chave da análise preditiva é o que vai acontecer? Olha, anteriormente a gente estava falando de passado, agora a gente já está tentando prever alguns comportamentos futuros. E é aqui que está o ponto-chave da análise preditiva. E qual é o objetivo? Fazer previsões, né? Vamos passar aqui agora para a análise prescritiva. Qual é o objetivo da análise prescritiva? É criar uma representação abstrata capaz de prever um cenário. Então, basicamente, você cria um modelo matemático ali com uma representação abstrata com o objetivo de prever um cenário futuro, beleza? E quais as perguntas que você tem como objetivo de fazer com a análise prescritiva é o que deve ser feito. O que é que eu preciso fazer agora, certo? Então, isso daqui são os objetivos da análise
prescritiva. Por que eu estou te falando isso? É justamente porque, a depender do tipo de análise que você vai fazer, que se difere a área de BI, né, que é Business Intelligence, tradicional, que existe aí há mais de 15, 20 anos, e a área de ciência de dados. Então, eu vou passar aqui para o lado, passando aqui um pouquinho para o lado, aí você pode estar se perguntando agora, né? Mas Igor, como saber qual tipo de análise eu devo utilizar? Olha que interessante. Isso daqui vai depender do problema de negócio que você está tratando, como as coisas se conectam. O tipo de análise que eu vou utilizar depende do problema de negócio que eu estou utilizando. Isso conversa diretamente com a definição de BI que eu te dei aqui inicialmente. BI é o que? São os nossos esforços em transformar dados brutos em informações e em conhecimento para poder trazer resultado dentro da empresa. E cada problema desse dentro da empresa que a gente tiver vai requerer um tipo de análise diferente. Então, agora aqui entra o ponto-chave da questão, né? Qual o ponto-chave? O BI tradicional, o Business Intelligence, ele se desdobra aqui para as análises descritivas e diagnósticas, beleza? E a ciência de dados, ela se desdobra na área preditiva e prescritiva. Mas como é que isso acontece de fato? O BI, ele é mais velho, ele existe há mais tempo, é uma prática já bem antiga, porém com a evolução da tecnologia, os computadores eles aumentaram sua capacidade de processamento de dados muito nos últimos anos, e a consequência disso é que aumentou a quantidade de dados, e por isso nasceu a ciência de dados com mais capacidade de processamento de dados, com Python, com Machine Learning, para tentar prever alguns problemas que fala aqui sobre análise preditiva e muitas outras coisas que a gente vai ver aqui mais à frente, sacou? Então, basicamente a gente já separou aqui o joio do trigo, que é cada uma coisa, beleza? Então, vou passar aqui um pouquinho para o lado. Então, a gente já viu que depende do problema, né? Aí você pode estar se perguntando, Ok, Igor, mas o que o BI entra aí nessa história, né? de uma forma geral, o Power BI é uma coleção de ferramentas. O que é uma coleção de ferramentas? É um local, certo? Ali, onde ele tem diversas ferramentas para você fazer análise. Essa definição não é minha, essa definição tá no próprio site da Microsoft, beleza? E o Power BI, ele é muito bom para análise descritiva. Vamos voltar aqui para análise descritiva? O que a análise descritiva faz? Ele pergunta o que houve e o que aconteceu. Então, é nesse ramo aí que o Power BI é bom e ele atua. Porém, atualmente, ele nasceu com esse objetivo, né? Porém, atualmente, ele já está com integração com diversas ferramentas, como Python, linguagem R e muitas outras coisas. Mas, de forma geral, o Power BI é bom para análises descritivas, muito bom para resumir dados e para explorar o comportamento dos dados, beleza? E olha, para quem quer trabalhar com Power BI, que foi justamente aquilo que eu te falei na apresentação do vídeo logo no início, que é dar o direcionamento por onde começar, isso daqui nos diz muito. E se eu sei que o Power BI é muito bom para análise descritiva, você só precisa fazer uma pergunta. Tá bom, mas quais são as ferramentas que eu preciso no Power BI para fazer uma análise descritiva? E isso daqui agora vai dizer basicamente o que você precisa aprender. Então, abrindo aqui, ó, o que eu devo focar em aprender. E aqui está a cereja do bolo, né? Você precisa aprender Power Query linguagem M. Linguagem M talvez nem tanto, mas Power Query é essencial. O Power Query é uma ferramenta da Microsoft que está presente tanto no Excel quanto no Power BI, e com ela você pode fazer o processo de ETL, que é extrair, transformar e carregar dados. Basicamente, você pode pegar os dados e extrair dados de banco de dados, infinitos bancos de dados, de planilhas, de arquivos tipo texto, arquivos tipo CSV, arquivos de diversas fontes. Você pode extrair esses dados e você pode tratá-los aí no Power Query, tirar textos que você não quer. Você pode deixar os dados do jeito que você quiser e depois você pode fazer a parte do L, né, do ETL, que é carregar, descarregar isso diretamente no Power BI. E isso é essencial porque é o primeiro passo de qualquer projeto de dados, é você extrair os dados. Então, para você começar a trabalhar com Power BI e na área de análise de dados, você conhecer Power Query e linguagem M, que é a linguagem do Power Query, falando de uma maneira mais direta, é essencial, é fundamental, beleza? Depois disso, é de extrema importância que você aprenda DAX. O DAX é uma linguagem de fórmulas, digamos assim. Hoje, se eu não me engano, tem mais de 250 fórmulas, e com ela você pode aplicar diversas
estratégias para modelagem de dados. Você pode criar medidas, pode criar variáveis, você pode fazer diversas coisas com os dados que você tem, que você extraiu lá utilizando o Power Query. Você pode pegar esses dados e fazer diversas coisas. Então, é essencial que você conheça DAX. Não precisa conhecer as 250 fórmulas do DAX, que eu acredito que é o que tem hoje. Eu sei que a linguagem M, que é do Power Query, tem mais de 700, mas se eu não me engano, a do DAX tem mais de 250 fórmulas. Você não precisa conhecer todas, mas você precisa ter intimidade e você precisa conhecer as principais, as linguagens de tempo, de data e hora, as linguagens de colunas e etc. Você não precisa conhecer todas as 250 sintaxes, as 250 instruções. Você só precisa conhecer as principais, as instruções para trabalhar com data e hora, as instruções lógicas, as instruções de tratamento de erro, que são coisas essenciais. Eu acredito que você vai aprender, vai ganhar bagagem aí com trabalhar com DAX e com Power Query, à medida que você vai desenvolvendo mais projetos, vai encontrando mais problemas, aí você vai ganhando tutano e vai aprendendo as fórmulas a partir do tempo. Não adianta decoreba, é com a bola rolando que você vai aprender mesmo. Beleza? Depois disso, você precisa aprender a fazer relacionamentos, estratégias de fazer mashups, você combinar dados. Essa habilidade é uma habilidade imprescindível para quem trabalha com Power Query ou com qualquer outra ferramenta de Self-Service BI, como Tableau, Qlik e outros. Você precisa saber como relacionar dados. Se você é iniciante, você pode estar se perguntando: Mas diga o que é relacionar dados. Imagina o seguinte cenário. Você tem uma planilha lá no Excel com diversos dados e você tem alguns dados num banco de dados lá no Postgres, digamos assim. E daí você precisa combinar eles, por exemplo, você tem um número de vendas na planilha e você tem a quantidade de vendas no banco de dados. Eu sei que isso daqui é um pouco improvável, mas digamos que tenha. Para você ter a receita, você tem que multiplicar um pelo outro, não é isso? Então, os mashups, as relações que você pode criar é basicamente você pegar essas duas tabelas e você multiplicar, relacionar essas colunas, tá bom? Então, você ter essa habilidade de criar relacionamentos utilizando as estratégias de estrelas e outras estratégias que existem, é imprescindível que você conheça, que você tenha habilidade em fazer relacionamentos. Essa parte aqui de banco de dados e SQL, algumas pessoas não colocam como uma habilidade que você deve ter inicialmente, porém eu, Igor, acredito que pelo menos os fundamentos aqui iniciais você precisa ter para trabalhar com banco de dados e SQL. Por que, Igor, você está falando isso? Algumas pessoas trabalham muito com Power BI e combinam muito com Excel, porém o Excel não é banco de dados. Excel não é banco de dados, já cansei de falar isso aqui no canal. Então, se você tiver muito dado para trabalhar na planilha de Excel, vai travar essa merda e você não vai conseguir ter análise de qualidade. Então, vai chegar um momento que você vai precisar de colocar tudo num banco. Pode ser um banco de média qualidade, pode ser um banco de alta qualidade, de baixa, mas o fato é que em algum momento, a depender da quantidade de dados que você está trabalhando, você vai precisar colocar um banco de dados. E você precisa ter conhecimentos essenciais para isso. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, nessa ordem aqui, para você poder já começar a pegar a intimidade. Depois disso, quando você domina um pouquinho disso daqui, eu coloquei gráficos por último. Ah, Igor, por que você colocou gráficos por último? Porque é o mais fácil, meu jovem, minha jovem. Para você criar um gráfico no Power BI, é 2 cliques. Você clica no item da tabela, clica no outro e já foi. Tá feito, 3 segundos eu posso criar um gráfico no Power BI, então isso não é prioridade. E outra coisa, não adianta você criar gráfico com dados errados. Então é interessante que você domine primeiro as estratégias de tratamento de dados, as estratégias de relação, e a parte de criação de gráficos e de personalização e de deixar por último é o mais simples. Você vai acabar ganhando essa bagagem ao decorrer do tempo, beleza? Então aqui basicamente eu já te disse onde você deve começar, beleza? Aí eu vou puxar um pouquinho para o lado e digamos aí que você trabalha numa empresa e que você tem um problema lá que fazer uma análise descritiva não te atende, você precisa fazer uma análise preditiva. E agora, Igor? Eu preciso fazer uma análise preditiva. Esses conhecimentos aqui eu não consigo fazer uma análise preditiva. O que é que eu devo aprender para fazer uma análise preditiva? Se você estivesse perguntando isso. E aqui eu tenho algumas coisas essenciais. Ó, você deve aprender, primeiramente, Machine Learning. Machine Learning para você fazer uma análise preditiva é essencial. E você pode estar se perguntando: Igor, o que é Machine Learning? Machine Learning, basicamente, que é aprendizado de máquina, né? Se a gente for utilizar o nosso inglês
do Duolingo, é basicamente você pegar um algoritmo e você treinar esse algoritmo para encontrar padrões nos dados, que é basicamente essa anotação que eu botei aqui, eu até escrevi errado, botei treinar, é você treinar um algoritmo para encontrar padrões nos dados. Existem diversas ferramentas para isso. Eu, durante meu período de faculdade, eu utilizei o Weka para fazer, é muito fácil de você trabalhar com ele, bastante didático. E eu sempre recomendo os meus alunos a utilizarem. E para você ensinar esse algoritmo a encontrar padrões nos dados, existem diversas estratégias. Algumas pessoas pegam um grupo de dados e separam em 70-30 e 80-20, onde esse 80% dos dados para ensinar o algoritmo e 20% dos dados para executar. Existem diversas estratégias, mas o fato é que para fazer uma análise preditiva, você precisa manjar um pouco de machine learning, beleza? Depois disso, não necessariamente nessa ordem, mas é de extrema importância que você saiba como trabalhar com Python. Por quê? Porque você vai aprender a manipular dados e você vai aprender a criar gráficos diferentes, gráficos que são mais utilizados para a área preditiva utilizando o Python. E você, como o Power BI é uma coleção de funções, é uma coleção de ferramentas e ele é muito bom para a área descritiva, e como a tecnologia está avançando muito rápido, a galera da Microsoft é acelerada, os caras manjam muito. Então ele já tem como você importar instruções do Python de maneira automática. Você pode criar um gráfico desenvolvendo lá no Python, você pegar esse gráfico, importar e botar lá no Power BI, que vai ficar lindo, fica muito legal mesmo. Então, para fazer uma análise preditiva, é de extrema importância que você domine um pouco de Python. Você não precisa ser um mago, dominar as mais de 1000 bibliotecas que o Python tem, mas é de extrema importância que você consiga trabalhar com dados, e mais importante que isso, que você crie os seus gráficos ali mais direcionados para a área preditiva, beleza? Depois, falando agora sobre conceitos básicos matemáticos, você precisa conhecer um pouquinho sobre estatística, porque você vai precisar em alguns momentos aplicar alguns modelos estatísticos nos dados. Então, você conhecer de estatística é fundamental para você fazer análises preditivas, e mais importante do que isso, eu acredito que você dominar a estatística para fazer análise preditiva é mais importante ainda para você interpretar o que os dados estão te dizendo. Muitas vezes as pessoas se confundem porque o Python é lindo, a linguagem R é lindo, o Power BI é lindo, e acha que o que essas ferramentas estão te dizendo é soberano, mas na verdade não é bem assim. Quem manda na ferramenta é o analista, é o profissional. Então você tem que saber interpretar o resultado que o gráfico está te dizendo, que a fórmula está te dizendo. Você precisa interpretar. Quem decide é você, meu amigo. Então você entender um pouquinho de estatística te permite você ter esse senso crítico, te permite você olhar algum resultado de uma análise preditiva e falar, isso aqui não faz sentido nenhum. Sabe por quê? Quando tu vai apresentar o teu trabalho para um gestor e o cara tem anos de experiência, o cara vai bater o olho lá, ele vai saber que tá errado, vai te colocar contra a parede e tu vai sair feio na fita. Então, é de extrema importância que você conheça um pouco de estatística, beleza? Depois disso, eu acredito que você deve saber muito de linguagem R. Para você fazer manipulação de dados, análise, visualização, você pode também criar gráficos. Agora, coisa pessoal minha, tá? Eu não gostei muito da linguagem R, tentei utilizar por um tempo, eu prefiro ficar aqui no Python mesmo. Mas se precisar fazer alguma coisa eu até faço, mas eu não gostei muito. Mas é de extrema importância que você que quer trabalhar aí com dados, que você quer alçar voos altos, é de extrema importância que você trabalhe sim com a linguagem R, beleza? Então, coloquei aqui basicamente aquela observação que eu falei, né? Que com a evolução da tecnologia, a ciência dos dados, a Microsoft integra tudo isso daqui, integra modelos de machine learning, integra Python, modelo estatístico é mais conceito, linguagem R, integra tudo isso ao Power BI. Então, respondendo a pergunta... Eu tô confuso ainda, por onde eu começo? Basicamente, você tem que começar pelo início, meu jovem. Começa aqui, ó, fazendo análise descritiva, que é mais simples. Começa aqui aprendendo um pouquinho de Power Query, começa um pouquinho de DAX, desenvolve seus primeiros projetos. À medida que você está mestre aqui, que você já consegue fazer uma análise descritiva com qualidade, você vai avançando para análise preditiva, vai aprendendo um pouco sobre Python, estudo estatística, e aí você vai avançando com o tempo. Eu acredito que a análise de dados é fantástico, mas você precisa ter um tempo de maturação bom para você ficar profissional de fato. Beleza? Então, sem pressa, começa ali por onde eu te falei, que não tem erro, tá bom?
E mais importante que isso, um passo de cada vez. Não quer aprender isso aí, não vai querer aprender isso aqui tudo ó, ao mesmo tempo, Python, Machine Learning, estatística, linguagem R, tudo ao mesmo tempo não, que tu vai ficar maluco e não vai ter resultado nenhum. É dividir e conquistar. Pega uma coisa, disseca aquilo, aprende, domina, passa para outra, no final tu soma tudo e já foi. E por isso que eu coloquei isso daqui, né? Calma, o Paigo aqui tá on e eu já te dei o direcionamento de por onde começar. Então vamos lá. Eu separei aqui basicamente algumas coisas aqui para mostrar para vocês de análise de mercado internacional. Eu separei aqui algumas informações de salário, que é basicamente, vou abrir tudo isso daqui, né? Salário, análise de mercado internacional, análise de mercado nacional, quando se começar a se preparar e salário humano. Isso tudo aqui eu vou responder aqui agora de acordo com esses sites que eu peguei aqui, fiz algumas pesquisas para poder mostrar para vocês, tá? Então, o que é que a gente tem aqui, ó? A gente tem aqui um site bem famoso nos Estados Unidos, o nome dele é PayScale, e nele você consegue ver aqui algumas escalas salariais de diversos profissionais, beleza? Então, vou descer aqui um pouquinho para baixo, só para vocês verem, né? Como é que se divide o mercado internacional. A gente já está careca de saber que o Brasil ele tende a imitar alguns padrões dos Estados Unidos. Então, quando a gente aqui está fazendo alguma coisa, os Estados Unidos está 5, 10 anos na frente. Então, a primeira coisa que eu fui fazer é olhar para ver como é que os Estados Unidos estão fazendo. E eu encontrei essa estrutura aqui de análise de dados em muitos locais. Existem diversas estruturas, porém essa daqui foi uma comum e que eu acredito que também faz sentido. Então, por onde você começa, né? Você é um analista de BI e você tem essas 3 segmentações aqui. Você pode virar um analista sênior, você pode virar um gerente de BI, que é manager, né? E você pode virar um desenvolvedor de BI. Com o passar dos anos da área de desenvolvedor de BI, você pode ser um engenheiro de dados. Para você ser um engenheiro de dados é bem legal, existem algumas formações aqui no Brasil já para engenheiro de dados. Você pode ser um gerente de BI e você pode ser um arquiteto de BI. Certo? E quanto é que ganha essa galera no final das contas? Eu vou pegar aqui o primeiro passo, né? Porque se você está vendo esse vídeo aqui, eu assumo que você ou está começando ou tem interesse em começar. Então, como o primeiro passo é analista, vamos olhar aqui quanto é que está o salário de analista nos Estados Unidos. A gente está vendo aqui dividido por anos, né? No primeiro ano, menor que um ano, né? Sinal matemático aqui de menor. Esse valor aqui é anual, tá? $60 mil no ano. Vou pegar aqui minha calculadorazinha, desenterrei aqui no tempo da faculdade. $60 mil vezes, vou colocar, não sei quanto é que o dólar está hoje, mas deve estar 5,8, não sei. Dá 348 mil reais no ano. Isso lá fora, grana aqui para o Brasil é uma grana boa, mas isso depende do custo de vida e etc. E aqui a gente está vendo que com o passar do tempo, se você continuar sendo analista, né, com 20 anos, e esse site aqui ele faz uma análise que não considera alguns fatores. Por exemplo, hoje em dia eu acredito que um profissional ele alcança uma curva de aprendizado muito mais rápido do que profissionais de 20 anos atrás. Então, isso não significa que você, para ser aqui um cara desse nível aqui, um gerente, um engenheiro de dados, você vai precisar passar 20 anos, não necessariamente. Então, depende muito de fatores individuais, de quanto você se dedica, de quanto você entrega. Tem cara aí que é crânio, manja muito, aprende rápido, então tudo isso deve ser considerado, tá bom? Então, vamos por curiosidades aqui ver quanto é que um engenheiro de dados ganha. Então, um engenheiro de dados nos Estados Unidos, aqui com 10 a 19 anos de experiência, ganha aqui, de acordo ao PayScale, $118 mil, beleza? Lembrando que isso daqui são valores estimados e isso daqui leva em conta alguns fatores, tá bom? Mas por que eu estou te mostrando isso? Simplesmente para você ter uma ideia de que fora do Brasil já existe uma carreira definida para a galera da análise de dados, tá vendo? Você pode virar cientista de dados depois que você vira engenheiro de dados, você pode virar engenheiro sênior de dados, e você tem um caminho certinho a trilhar. Eu percebo muito que aqui no Brasil, como as coisas estão explodindo, Power BI, isso e aquilo, muitas vezes as pequenas empresas ainda não têm noção dessa realidade, as médias empresas estão começando a se conscientizar e tem muita gente não consciente. E é muito por isso que eu estou mostrando aqui essas coisas aqui para vocês. O que está acontecendo aqui hoje no Brasil, esse volume gigantesco de gente se movimentando para utilizar dados para trazer resultado, aconteceu com os Estados Unidos há muitos anos atrás. E é interessante que a gente aproveite a oportunidade.
Então, possivelmente, se você começar a se desenvolver hoje, mostrar aqui, ó, quando é que eu devo começar, Igor? Você deve começar hoje, meu amigo, hoje, agora não, continua vendo o vídeo. Quando acabar esse vídeo, você deve parar e já começar. Começar por onde? Aprendendo um pouquinho aqui de Power Query, ó. Cadê? Aprendendo um pouquinho de Power Query. Por que você está falando isso? Olha, existe uma curva gigantesca de maturação. Você começa por aqui, para você chegar aqui em engenheiro de dados, ganhando mais de 118 mil dólares se você for trabalhar nos Estados Unidos, ou em algum país que tem o dólar como moeda local, você precisa ter um tempo. Então, se você começar hoje, você vai sair na frente das pessoas que não começaram, beleza? Então, é isso. Mercado internacional, só para mostrar para vocês que fora do Brasil existe um mercado bem estruturado, que paga bem e que busca profissionais por essa área. Uma área extremamente carente, como toda área relacionada com tecnologia, né? Então, vamos ver aqui no Brasil como é que tá a coisa. Vou pegar aqui esse site aqui, que ele é bem famoso, é o vagas.com, ele é bem famoso aqui na Bahia, tá bom? E muita gente utiliza, e eu coloquei aqui o termo de analista de BI, tá bom? Se eu fosse digitar Power BI ia aparecer algumas vagas também, mas eu coloquei analista de BI para ver de forma geral. Você pode olhar, ó, que tem vaga sendo postada com frequência. Então eu tô aqui no dia 23/4, e tem vaga que foi postada ontem, tá vendo? 2 vagas para analista de BI. O que é que pede o analista de BI? Eu vou abrir aqui, ó. Vamos abrir aqui para poder analisar. Olha, apoiar a execução de projeto de banco de dados e business intelligence deve ser um profissional proativo, entendendo o conhecimento de Power BI, tá vendo? E banco de dados Oracle MySQL. Isso daqui são desenvolvedores de banco de dados, mas de fato o que é que precisa? Power BI e banco de dados. O básico lá que eu te falei, né? Por onde você começar, exatamente o básico. Ó, requisitos: habilidades em modelagem de dados relacionados a dimensionais, domínio e linguagem SQL. Puxar aqui pro lado. Vamos ver aqui, ó, analista de BI Senior, eu nem vou para esse do Senior, eu vou pegar esse daqui, ó, analista de BI. Vamos ver o que é que tá pedindo na lista de BI. Montagem de relatórios em análise e apresentação de resultados. Vamos ver aqui requisitos: conhecimentos em SQL, domínio Excel, PowerPoint, ClickSense, que é um tipo de ferramenta concorrente aí do Power BI. Já viu 2 aqui pedindo SQL, né? Vamos descer um pouquinho. As vagas sendo postadas ao 16/4. A gente tá vendo aqui que existem vagas, tá vendo? Analista de BI pleno. Vamos descer aqui um pouquinho, ó. Sistema SAS e SQL, ensino superior, etc. Então, eu poderia ficar vendo isso daqui com vocês o dia todo. Ao salário, benefícios, né? Vale alimentação de R$880 ao mês, Zona Sul de São Paulo, enfim, vocês podem ver que existem vagas. É basicamente para isso que eu estou te mostrando aqui. O salário no Brasil eu vou te mostrar daqui a pouco, mas basicamente o que é que eu quero falar com vocês sobre o mercado. Abrir aqui o nosso fluxograma para não me perder. Sobre o mercado nacional. Como o Power BI e a análise de dados ela está estourando no meu ponto de vista, está se povoando aqui no Brasil, as grandes capitais elas estão na frente, as grandes empresas, as multinacionais, elas já estão implementando ou já implementaram isso. Porém, as médias empresas e as pequenas empresas não fazem nem ideia, não sabem da importância, não têm conhecimento. Isso abre um leque de oportunidade gigantesco para que profissionais como eu e como você façam um projeto e implementem análise de dados nessas empresas. Certo? E uma vez que você tem esse conhecimento, quando essas empresas souberem que é importante, ela pode te contratar, ela pode me contratar. Eu não, que eu já passei disso. Não posso fazer. Ela pode te contratar para você poder implementar isso daí. Um exemplo disso é durante a minha passagem na Ambev, né, no ano de 2019, 2020 por aí, eu tive o prazer de ver o Power BI sendo implementado no chão de fábrica, pegando informações de diversos CLPs, de diversos sensores de campo e construindo análise bem na minha frente. E pude ver como é fácil se implementar Power BI numa empresa, porque é uma ferramenta de self-service, uma ferramenta que você tem muita facilidade de se implementar desde que você conheça
as ferramentas corretas. Então isso abre muita oportunidade para profissionais novos no mercado. Então, mais uma vez, as multinacionais, as grandes empresas já têm conhecimento, algumas já implementaram, outras não. Então a gente tem a oportunidade nas duas pontas. As que não implementaram aqui, elas vão precisar de profissionais para implementar, vão precisar treinar a gente, vão precisar implementar. As que já implementaram vão precisar de gente para fazer manutenção, para fazer análise. É uma demanda que vai sempre surgir, meu povo. E as médias empresas e as pequenas empresas que nem sabem que é preciso, daqui a um tempo vão entender e vai gerar mais demanda para o mercado. Então a hora para começar é agora, caralho. Vamos para cima, chama. Então vou mostrar aqui salário no Brasil. Mostrei para vocês salário no exterior. Agora vamos ver aqui salário no Brasil. Para mostrar o salário aqui com base em valores próximos do Brasil, né? Eu peguei aqui essa revista, esse guia salarial da Robert Half, beleza? Quem é Robert Half? É uma das consultorias mais, como eu posso dizer, renomadas, mais famosas quando se fala em recursos humanos, quando se fala em carreiras. Então, eles têm bastante know-how para falar, certo? Então, por isso que eu peguei essa revista aqui e eu vou apertar aqui o meu Ctrl F e botar aqui, ó, já tinha até colocado Business Intelligence. Apertar Enter mais uma vez. Então aqui, ó, eles fazem uma divisão bem legal. Eles dividem em graus, 25, 50, 75 e 95 graus, basicamente, e eles estabelecem aqui níveis, né? Analista de BI Júnior, analista de BI Pleno, analista de BI Sênior, especialista e cientista de dados. Beleza? Igor, quanto tempo demora para você ser um cientista de dados a 95 graus e ter esse salário aqui de R$26.700? Quanto é que demora? Cara, demora o tempo de maturação do profissional. Tem profissional que demora 10 anos, tem outros que demora 15, tem outros que demora menos. Enfim, você precisa estar exposto ali aos problemas, estudar pra caramba e para você conseguir ter esse nível salarial. Mas o fato que eu queria te chamar a atenção, você que está iniciando agora, nesse momento, é para o analista de BI Júnior. Digamos aí que você começou aqui, ó, com 25 graus, você totalmente jovem, sem conhecimentos avançados, está começando agora, fez um curso, aprendeu, seu salário aqui pode ser na faixa de R$4.000. Tá ruim você ter, hoje em dia no Brasil, você ter um salário de R$4.000? Depende dos seus custos de vida, mas se você for comparar com outras realidades, não está ruim. E com o passar do tempo, você tem um ajuste salarial interessante. Claro que isso leva em conta fatores individuais de várias empresas, mas à medida que você vai evoluindo de analista de BI pleno, você tem um salário legal. Isso daqui você vai vendo aqui com os graus que a revista Robert Half separou aqui pra gente. Beleza? Eu vou deixar o link de todos esses materiais que eu mostrei para vocês aqui na descrição desse vídeo. Eu vou pedir que vocês deixem um like, se inscrevam no canal, porque a tendência é que agora a gente poste bastante vídeo sobre Power BI e sobre análise de dados, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo que eu trouxe aqui para vocês. É um conteúdo que tem o objetivo de abrir a sua cabeça para a oportunidade que você tem hoje e agora. Então vamos para cima, vamos analisar dados, vamos dominar Power BI. Chama!